Ei, gente! Bom dia! Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira, Patrícia Joe. Bom dia! Bom dia, Cirantão! Bom dia para os nossos telespectadores. Excelente e abençoada semana para todos vocês. Pois é, vamos abrir o programa de hoje falando com o senador Carlos Viana. E o assunto é o dinheiro, aquele dinheiro tão prometido, tão falado, para nós colocarmos aí na linha 2 do metrô. Viana, bom dia! Bom dia, Cir. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Viana. Bom dia. Que bom falar com vocês, viu? Uma alegria Prazer sempre todo nosso. Pois é. Bom dia a todos os nossos telespectadores da TV Horizonte. Também desejo uma semana abençoada de muita paz. Pois é, senador. A gente sabe que nós temos aí uma novela que se desenvolve há muitos anos. E a última vez que se fez obra no metrô de Belo Horizonte foi justamente quando ainda era o presidente, o Fernando Henrique Cardoso, e o Ziza era o presidente da CBTU. Depois Sim. entrou o Lula, 2 mandatos, a Dilma praticamente 2 mandatos e meio, e o metrô não andou 1 metro. E agora me parece que há um dinheiro que está saindo aí, que vocês estão fazendo um esforço concentrado para esse dinheiro vir para Belo Horizonte. Acir, primeiro ponto que a gente precisa explicar para as pessoas é que eu estou hoje trazendo uma notícia que é parte do meu trabalho como senador, é um dos compromissos que eu fiz de campanha, inclusive. Você acompanhou, você é testemunha sobre isso, e que os senadores que me antecederam não fizeram por Minas Gerais. O metrô nunca esteve na pauta política do nosso Estado por uma série de motivos. Primeiro, como você disse, pela questão do Fernando Henrique Cardoso e a briga com Itamar Franco. A CBTU de Minas foi colocada em segundo plano, era administrada pela CBTU do Rio, que hoje não tem mais nenhuma linha de trem, ou seja, nós praticamente não existimos no contexto. Segundo, os nossos representantes, em especial no Senado no passado, não cobraram do governo federal o direito que Minas Gerais tem, o espaço que nós temos, nos grandes projetos de infraestrutura. A prova disso é que Salvador, por exemplo, conseguiu um metrô moderno, novinho, um metrô, inclusive, subterrâneo, ligando o centro da cidade do Pelourinho ao aeroporto, em 12 anos. Eu vi lá. Nós temos 30 anos de metrô em Belo Horizonte e não conseguimos avançar. Aí veio essa briga política, veio essa questão da Dilma, que falava que era mineira e não era mineira coisa nenhuma. Veio um senador por Minas que disse que morava no Rio, que não tinha interesse, e nós ficamos no meio dessa briga. Veio as empresas de ônibus da região metropolitana que nunca quiseram o metrô, que ganharam muito dinheiro enchendo os ônibus com passageiros e que agora, inclusive, estão de olho, né? Porque com esse investimento que está previsto, o metrô pode se tornar um excelente negócio. E agora, Oacir, nós temos uma possibilidade única, que não é dinheiro do governo federal, porque muita gente fala assim, esse dinheiro está vindo porque o presidente está mandando. O presidente está ajudando muito. O presidente, os ministros, Tarcísio Freitas, o ministro Rogério Marinho, principalmente do desenvolvimento, estão sendo parceiros excepcionais, mas o dinheiro não virá do orçamento. O dinheiro virá das multas que a Vale, a Ferrovia Centro-Atlântica vai pagar, ou seja, já começou a pagar, por devolver linhas férreas que ela não usou ainda da época do Fernando Henrique Cardoso. Para as pessoas entenderem, quando o FHC, o Fernando Henrique, concessionou, acabou com a rede ferroviária, ele concessionou as rodovias, pegou um pacote e falou assim, olha, quem quer? A Vale foi lá e pegou o pacote, usa essa ferrovia que vai daqui ao Espírito Santo, que passa por Valadares, o de trem de passageiros, mas uma série de outros ramais ficaram abandonados. Por exemplo, o ramal que sai de Sete Lagoas e vai parar lá em Salvador. Aquilo ficou abandonado lá por Montes Claros. Esses trechos a empresa devolveu para o governo federal e foi feito um acordo na Justiça em que ela vai pagar uma multa de 1 bilhão e 200 milhões de reais em 60 meses. Pois bem, ano passado nós tínhamos o compromisso do governo federal que esse dinheiro das multas viria para a linha 2 do metrô. O que foi que aconteceu? Os municípios de Minas Gerais, do Rio de Janeiro, do Espírito Santo, onde existem essas ferrovias abandonadas, recorreram ao Ministério Público, perguntando por que Belo Horizonte iria receber 1 bilhão e 200 e as outras cidades não. Resultado, o governo federal, com um planejamento muito maior para a questão ferroviária no Brasil, falou, senador,
Se nós formos entrar numa briga jurídica, nós vamos ter um problema sério aqui de atraso. Aí o dinheiro foi direcionado para o Tesouro, ou seja, nós perdemos o financiamento no ano passado por conta da desunião nossa, inclusive, dentro de Minas Gerais e em relação à reclamação de outros estados. Uma negociação que poderia ter sido feita conjuntamente, mas que, infelizmente, valeu apenas os interesses próprios de cada um e Belo Horizonte ficou no prejuízo. Esse ano, eu trabalhei muito, mas trabalhei muito. Eu me reuni com a Advocacia Geral da União, me reuni com o ministro da Desenvolvimento Regional, me reuni com o Ministério da Infraestrutura, com o próprio presidente Jair Bolsonaro, explicando a situação, com o governador Romeu Zema, e nós chegamos a um acordo. O dinheiro das multas pode voltar para Minas Gerais por meio da homologação de um novo acordo na Justiça. Para isso, nós precisávamos da autorização dos ministérios e principalmente do Ministério da Economia, do ministro Paulo Guedes. O governo de Minas Gerais concordou com a negociação, foi aberta uma conta no BNDES, no chamado PPI. O que é isso? É o Programa de Parcerias e Investimentos. Tem uma legislação própria, é quando o governo investe, faz um financiamento e a iniciativa privada executa a obra ou um governo local. É o PPI. Sei. O governo de Minas concordou, estava tudo certo, faltava apenas a autorização do ministro Paulo Guedes de que o dinheiro poderia deixar de ser incluído no Tesouro para ser revertido para a conta do BNDES. Graças a Deus, conversei muito com o ministro Paulo Guedes, ele que me falou, inclusive, da saudade dele. Ele tem a sogra que mora em Belo Horizonte, sabia disso? Ele estudou no Bandiá Calógeras, aqui na capital. O Paulo Guedes tem uma ligação muito profunda com Belo Horizonte e conhece a história do metrô. Ele se comprometeu e na quinta-feira autorizou, na sexta nós conversamos, ele disse: senador, está tudo pronto, basta agora que a Justiça Federal homologue o novo acordo para que o dinheiro possa ser depositado no BNDES. Essa notícia, assim, ela é de uma importância fundamental, histórica para nós. Porque na Justiça podemos até enfrentar uma dificuldade ou outra, mas não há sentido. É um acordo entre as partes, esse dinheiro, então, passaria a ser depositado nessa conta do BNDES. E para não estender muito, são 60 parcelas. Não é dinheiro do orçamento, volto a explicar, é dinheiro das multas da FCA. Não é a Vale quem vai fazer essa obra, não é o governo. Quem vai fazer essa obra, quem vai tocar isso é o governo do Estado de Minas Gerais. Aí nós vamos decidir qual será o futuro da CBTU para que o metrô realmente volte a ser o que ele era lá do passado, com o planejamento, o principal meio de transporte de toda a região metropolitana de Belo Horizonte. A Patrícia quer falar com você. Senador Carlos Viana, prazer receber o senhor aqui. Deixa eu te falar com uma notícia tão boa como essa. Agora o nosso WhatsApp está bombando e os nossos telespectadores estão aqui sem saber se essa notícia realmente é verídica, se esse dinheiro já está certo ou se trata apenas aí de uma notícia eleitoral. Uma coisa não tem nada a ver com outra, né, senador? O dinheiro é totalmente distinto. É o seguinte, Patrícia, eu entendo até a ansiedade das pessoas e a desconfiança delas. Porque esse assunto, na última eleição, por exemplo, teve prefeito que colocou lá placa na Praça 7, lembra do Márcio Lacerda? Colocou placa na Praça 7. O Márcio Lacerda furou a rua. Isso daí não tem nada a ver com essa história do metrô. Nós estamos falando daquilo que o Assir já conhece bem, da linha 2 que está planejada há 30 anos e cujos viadutos, inclusive, já foram feitos. Nós podemos executar esse projeto, ele está pronto. Esse dinheiro, nós já tivemos 7 parcelas que foram pagas. Elas já foram depositadas no Tesouro, ou seja, o dinheiro existe. Esse dinheiro está sendo depositado todos os meses dessas multas que a FCA está pagando. Essas 7 parcelas que já foram pagas dá aproximadamente 160 milhões de reais. Esse dinheiro não vem mais, esse dinheiro nós perdemos. Mas o restante das parcelas, que vai dar aí em torno de R$1 bilhão, 1 bilhão e pouco, esse dinheiro pode vir. Por quê? Basta que o acordo seja homologado na Justiça,
o processo está sendo digitalizado, que ainda é processo de papel, e assim que nós tivermos isso homologado, aí sim, eu já conversei com o presidente Jair Bolsonaro, convidei o presidente a vir a Minas Gerais agora em setembro, se tudo estiver ok, se não na data certa, para ele pessoalmente assinar o convênio aqui em Belo Horizonte. Então, Beleza. É bom deixar claro para as pessoas que essa não é uma questão eleitoral, porque eu não sou candidato a nada esse ano. Eu sou senador, tenho 8 anos pela frente. Eu estou cumprindo assim, o meu papel como senador, que é você brigar por Minas Gerais lá fora nos investimentos importantes para o país. Ô, senador, nós temos aqui um intervalo, não sei se dá para o senhor esperar um pouquinho, depois do intervalo, para a gente voltar a falar do anel rodoviário e da 381. Pois Falou? não, estamos às horas. Tá legal, então vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente volta.